nossa aula de hoje de redação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um novo gênero textual, que são as leis e os estatutos, tá certo? Então, nós vamos ver alguns exemplos de estatutos, ver quais são as características de um texto para ele ser considerado um estatuto, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, as leis e os estatutos são um conjunto de normas que regulam o funcionamento de um país, garantem direitos e deveres de cidadãos e instituições, e até mesmo do próprio Estado. Uma lei surge como projeto de lei, que é apresentado aos membros de uma casa legislativa, Câmara dos Vereadores, de Deputados ou Senado, para análise, estudos e votação. Só então, se aprovado, o projeto se torna uma lei. Então, gente, as leis, elas são o que regulamentam, né, a nossa sociedade. Imagina se não houvesse leis. Se cada um quisesse fazer suas coisas, viver da forma que quer. Então, as leis, elas estão ali para impor limites até onde vai o seu direito, o que você pode, o que você não pode fazer, tá certo? E os estatutos, nós temos exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Nós temos vários estatutos também, tá certo? Essa placa, gente, aqui, ela é obrigatória em algumas cidades do Brasil. Geralmente ela se encontra fixada acima dos elevadores. É o que é que diz na placa. Avisa os passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Então, geralmente, eles colocam essas placas para evitar acidentes. Mas deve ser uma pessoa muito desatenta, né? Porque se a pessoa não observa que se o elevador tá parado para a pessoa entrar, ela não vai observar a placa, que já é uma pessoa muito desatenta. Mas, enfim, é só para a gente ilustrar um exemplo de lei, tá certo? Embora seja produzida pelos legisladores, que são os vereadores, né, que nós elegemos nas eleições, os pais de vocês votam, os irmãos, as leis dizem respeito aos cidadãos de um país e podem ser encontradas em publicações impressas, assim como em sites específicos do governo municipal, estadual e federal. Em alguns casos, elas devem ficar expostas ou acessíveis aos cidadãos. Você já deve ter visto em algum edifício a placa ao lado, por exemplo, que foi, aliás, a placa que nós vimos no slide anterior, tá certo? Outro exemplo é o Código de Defesa do Consumidor, o conjunto de leis que garante os direitos e deveres do consumidor e do estabelecimento comercial. Ele deve ficar visível e acessível ao consumidor para consulta. Eu acredito que vocês já viram esse código. Geralmente estão nos supermercados, em lojas. Quando nós vamos nas lojas, tem lá um livro que ele é bem grossinho e ele está lá aberto para o consumidor que quiser consultar. Se a loja, por exemplo, estiver descumprindo, né, alguma medida, pode sofrer punições, né? Então, essa lei ela vai ajudar nesse sentido. As leis apresentam uma linguagem formal e técnica, ou seja, respeitando sempre a norma culta, né? Não é linguagem formal, não é uma linguagem do cotidiano, é uma linguagem extremamente formal. Na maioria dos artigos de uma lei, a linguagem indica ordem. Para isso, ele usa palavras e expressões que garantem esse sentido. É proibido, nós temos a expressão é proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. Aí nós temos artigo 51, as frotas de empresas de táxi reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Verbos no futuro do indicativo que não deixam dúvida se
se o que a lei afirma ou não vai acontecer. Por exemplo, poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e deve a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir os seus por todas as pessoas. Ou seja, quando eu coloco incentivará, eu estou colocando uma série de possibilidades que podem acontecer, que não são ações que estão acontecendo agora, né? Então, se vir acontecer, a gente já tem essa lei que resguarda, que garante esse direito, né? Vamos lá. Uma lei apresentada pelo caput, que é isso? Um parágrafo inicial que informa o que será tratado ali. Ela pode ter um único artigo ou vários deles, e estes podem ser subdivididos em parágrafos, representados por esse S aí, que é como se fossem os incisos, né? O símbolozinho do inciso. Os parágrafos, por sua vez, podem ser divididos, que eu estava falando, por incisos representados por algarismos romanos. Quando a lei trata de vários aspectos de um mesmo tema, cada tema compõe um capítulo. E em uma lei podem existir vários capítulos: educação, saúde, lazer. Nós temos, né, a lei que rege nosso país todo, que é nossa Constituição, foi criada em 1988. E a gente pode observar como é que ela é constituída, dividida em capítulos, tem a questão das temáticas. Não é um capítulo que vai falar sobre tudo, vai ser um capítulo falando de cada área. As leis e os estatutos são conjuntos de normas que regulam o país e garantem os direitos e deveres dos cidadãos. Apresentam linguagem formal e técnica, são organizados em capítulos, artigos, parágrafos e incisos. Quem escreve as leis? Os legisladores são responsáveis por idealizar as leis, mas não são eles que redigem um texto. Cada casa, no caso, essas casas que eles estão se referindo, é o que? Câmara Municipal, Estadual, Federal e o Senado têm pessoas especialistas na redação de leis, os redatores. Eles sabem a linguagem mais apropriada e as palavras que precisam ser usadas para expressar exatamente o que a lei objetiva. Ou seja, conhecem a técnica legislativa. Gente, para uma lei ser criada, precisa, né, de um especialista. Então, numa prova, por exemplo, não vai ser solicitado que você crie uma lei. Geralmente, como são as atividades que abordam essa temática. Quando eu trabalhei esse assunto dentro da sala de aula, muitas vezes eu peço para que nós criássemos um estatuto da sala de aula, né? O estatuto do estudante, o que é que vocês acham que deve ter, os direitos e deveres, ok? Mas, e essa atividade é legal quando faz só em sala de aula, porque a gente organiza grupos e é uma atividade conjunta. Para você fazer individual não fica tão interessante, tá? Outra forma de trabalhar esse conteúdo em provas, por exemplo, tia, então como é que nós vamos estudar esse gênero numa prova, se não é para nós criar leis? A gente trabalha da seguinte maneira: é colocado uma lei, um estatuto, e você cria um texto a partir dele. Esse texto pode ser de gêneros textuais que vocês já dominam, como crônica, como narração, tá certo? Então, podem ficar calmos, que não vai ser pedido para vocês criarem leis, não, tá bom? Gente, eu separei uma atividade do livro de português para nós fazermos juntos, tá certo? Que é da página 150. Nessa mesma página da atividade, tem a atividade de casa que vocês vão fazer, tá bom? Vão enviar pelo Classroom e tudo mais. Após nós terminarmos a atividade, eu vou explicar como é que eu quero receber essa atividade de casa, tá certo? Então, vamos lá para o site da Moderna. Que é a página 150, uma atividade sobre leis e estatutos, tá certo? A placa reproduzida abaixo é comum em estabelecimentos comerciais, como bancos, restaurantes e loja. Essa placa, né, pessoal, é bem comum. Então, vamos lá, a partir dela tem algumas questões de interpretação que foram solicitadas. E tem a que se refere cada um dos símbolos da placa. Vamos em ordem, né? O primeiro símbolo, ele se refere à pessoa idosa. O segundo símbolo refere-se às grávidas. Terceiro, a uma pessoa que sofreu algum problema na saúde, né? Tá com algum membro quebrou o braço, a perna, enfim.
Quarto, crianças com pessoa de colo. E o último, gente, é um símbolo que uma lei recente que obrigou a ser adicionado nessa plaquinha, que é o símbolo do autismo, tá certo? Os outros já eram bem utilizados, agora o do autismo ele foi acrescentado recentemente. Vamos para o item B. A quais leis apresentadas nesta unidade esta imagem está relacionada? Porque nós temos alguns textos anteriores que vão trabalhar justamente com esses símbolos. Vamos observar aqui, um minuto. No início da unidade, nós temos um texto que ele vai abordar o Estatuto do Idoso, ok? Então, é essa relação que vai haver entre a imagem e a lei retratada na unidade. Gente, o item C ela é resposta pessoal, mas enfim, bora lá. Por que são necessárias placas desse tipo? Se você estivesse em um estabelecimento onde não houvesse uma placa dessas, você cederia o lugar? Converse com seus colegas a respeito. Gente, esse assunto ele é muito delicado. Por quê? As placas ali, elas garantem, né, que aqueles assentos são preferenciais para essas pessoas. Mas se não tiver a placa, será que a pessoa ela vai ceder o seu lugar para uma dessas pessoas? Vai ter pessoas que vão ceder, vai ter pessoas que não vão ceder. Esse assunto gera muita confusão, muitas vezes em filas, em estabelecimentos, que a pessoa não quer ceder o lugar para os preferenciais. Enfim, vai dar consciência de cada um. O ideal é que você ceda, né? Você utilize a ética, você ceda. Mas tem algumas pessoas que são inconscientes e têm dificuldade em entender isso. Mas enfim, observe a maneira como o idoso é retratado. O que você pensa sobre isso? Então é questão pessoal, né? O idoso ele é retratado um pouco curvado, né? O idoso é retratado com a bengala. E você acha que é para representar dessa forma? Enfim, uma imagem, né, que foi feita desse idoso, que é realizada dos idosos há bastante tempo. Deixa eu baixar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais, gente. Então, essa atividade eu achei importante fazer com vocês, para que nós possamos perceber como essas leis, esses estatutos estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em fila de supermercado, tem as preferenciais, em filas de bancos e todos os estabelecimentos têm esses atendimentos preferenciais. Então, a gente observa que esse gênero textual está presente bastante no nosso cotidiano. Agora, nós vamos para a página 150, que é organizar o conhecimento. Gente, essa atividade eu coloquei na agenda para ser atividade de casa, tá certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção na explicação para não fazer nada errado. Bora lá, organizar o conhecimento. O que é que está tendo aqui? Pergunte aos seus pais ou responsáveis se eles costumam acompanhar o trabalho de vereadores, deputados e senadores em que votaram. Em grupo, façam um levantamento de quantos pais acompanham seus representantes e conversem sobre os prováveis motivos de interesse ou desinteresse das pessoas de acordo com o resultado. Gente, essa atividade vocês vão fazer através de um vídeo, tá certo? Então, como é que ela vai ser desenvolvida? Vocês vão escolher 5 adultos. Se não tiver contato com 5 adultos, pode ser até 3. Não que você precise ter contato com outras pessoas, não. O ideal é que seja 5 para a gente ter opiniões diferentes. Mas também, se não tiver essas 5 pessoas, não tem problema. 5 é se tiver essas pessoas disponíveis, esses adultos. É importante que sejam pessoas maiores de 18 anos, tá bom? Se você tiver contato com 5 pessoas, faz com 5. Se você tiver contato com 4, faz com 4. Tia, só tem um contato com 1, com 2. Faça com a quantidade de pessoas que você tiver contato. Não precisa você ir atrás de outras pessoas, tá certo? Isso é muito importante que fique claro. Então, você vai escolher 5 pessoas ou a quantidade que você tem contato no seu dia a dia e vai realizar essa atividade, que é
perguntar aos pais, aos responsáveis, a essas 5 pessoas, né, se eles acompanham o trabalho dos vereadores, deputados e senadores que eles votaram. Aí, isso é a primeira pergunta. Se eles acompanham o trabalho desses 3 categorias de políticos, sim ou não. E a segunda pergunta é o motivo. Se ele acompanha, qual é o motivo que ele acompanha? E se ele não acompanha, qual é o motivo que ele não acompanha? Primeira parte. Escolhe as pessoas na qual você vai fazer essas 2 perguntas. Fez as 2 perguntas, se eles acompanham o trabalho dos vereadores, deputados e senadores. Terceira parte, você vai gravar você fazendo essas perguntas. Gente, é importante que a gravação seja de farda, ó. Eu estou gravando a aula para vocês, eu estou de farda, porque eu estou representando a escola. Então, vocês estão realizando a atividade da escola, vocês precisam também estar de farda. Então, você vai gravar essa pequena entrevista com esses responsáveis, com essas 5 pessoas. E quando você concluir essa gravação, você vai mandar no site pela plataforma Classroom. Então, eu vou colocar lá uma atividade e você vai me enviar em comentário particular ou na própria publicação mesmo, a forma que você achar melhor, esse vídeo com você entrevistando 5, 4, 3 pessoas, as pessoas que você tem contato que são maiores de 18 anos, fazendo essas 2 perguntas e vai enviar pelo Classroom esse vídeo, tá certo? A partir da aula de hoje, vocês vão ter uma semana para me entregar, tá bom? Qualquer dúvida sobre a atividade, pode me procurar no Classroom que nós esclarecemos, tá certo? Então, gente, por hoje nossa aula é isso, tá certo?